Boa noite a todos. Retornando para mais uma semana nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 1. Então, estamos aí no subtítulo Progressão dos Espíritos. Mas antes da gente ingressar mesmo, eu gostaria que vocês me dessem notícias se o som tá bom, né? Quem entrar aí, quem for o primeiro a entrar, me dá um feedback, só para saber se está tudo ok com o som e com as imagens. Bom, muito bem. Ontem não, na semana passada, na quinta-feira passada, na nossa aula 33ª, nós estávamos estudando a questão 119 do Livro dos Espíritos. Suzele, obrigada, querida, pelo retorno. Que bom que o som está ok, então. Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos voltar nessa questão 19 e seguir. Então, na questão 118, Kardec perguntou se os espíritos poderiam degenerar, quer dizer, se é possível que eles degenerem. Vocês vão se recordar que nós falamos, então, na quinta-feira passada, que, contrário ao entendimento que algumas religiões orientais têm acerca da metempsicose, os espíritos nos esclarecem que o espírito nunca retrograda. Pode ser que ele se utilize, sim, de corpos físicos menos adiantados, mas ele nunca perde daquilo que ele já adquiriu nas suas incontáveis experiências. Então, ele não esquece. Quer dizer, nós temos esse esquecimento momentâneo no plano físico, mas é muito mais por conta do nosso aparelho físico não conseguir lidar com duas vidas simultâneas, nem com a bagagem de informações que o nosso espírito imortal possui, mas também por conta da misericórdia divina que nos possibilita novas experiências no plano físico, sem nos recordarmos dos nossos desequilíbrios do pretérito, dos nossos desajustes, das inimizades, dos grandes relacionamentos odiosos que muitas vezes nós tivemos. Então, nós precisamos desse esquecimento. Quando, às vezes, conversando numa roda de amigos, com pessoas leigas sobre reencarnação, uma das perguntas que sempre vem à tona, né, de quem não conhece, de quem não estuda a doutrina dos espíritos, é justamente essa descrença acerca da reencarnação, porque nós não lembramos dela. Mas nós, espíritas, que estamos estudando no Livro dos Espíritos, e estudamos em outras obras as motivações que temos para o retorno à vida física, nós já compreendemos que o esquecimento é fruto da misericórdia paterna em relação a nós. Porque sem ele, sem o esquecimento, não seria possível para nós outros amarmos quem nós destruímos ou quem nos destruiu, refazermos, construirmos, reconstruirmos, não só relacionamentos, mas reconstruirmos tudo aquilo que nós, por desajustes no passado, cuidamos de destruir. Então, a reencarnação, nesse sentido, ela é, vamos dizer assim, ela é prova da misericórdia do Pai para conosco. Mas vamos continuar. Na questão 119, Kardec pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira obra, à primeira ordem? Quer dizer, entre outras palavras, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Por que será que o Pai criou-nos a todos simples e ignorantes, quer dizer, o princípio inteligente do universo simples e ignorante, e vai ter toda a eternidade para desenvolver-se? Por que será isso? Ao invés de Deus ter criado todo mundo já como integrantes do reino angelical. E eles respondem:
Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios desta perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Nessa questão, Kardec ainda coloca um breve comentário. Diz ele: pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Vamos comentar essa questão. Porque eu acho que foi na semana passada que eu comentei a vocês. Se em algum momento das suas vidas vocês não se fizeram essa pergunta, mas por que Deus não criou tudo perfeito? Nós vamos ver uma realidade em relação às leis divinas. Nós vimos muitas coisas em relação às leis divinas e nós vamos percebendo que, dada ainda a nossa imperfeição, nós vamos descobrindo outras nuances acerca da sabedoria divina. Vejam só que é inevitável que a gente volte lá atrás, no comentário das primeiras questões do primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, quando nós estudamos sobre Deus, e no qual os Espíritos afirmaram que falta-nos um sentido para compreender essa natureza íntima de Deus, mas que, por ora, nós podemos compreender a resposta que eles nos trouxeram, que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em desenvolvendo, desde a primeira questão até aqui, nós viemos desenvolvendo noções, entendimentos. Nós já nos apercebemos que, na medida em que o homem evolui, ele toma contato com maiores detalhes sobre a realidade desta verdade. E quando eu falo verdade, não é uma verdade religiosa e nem uma verdade científica. É a verdade que abrange absolutamente tudo, porque eu já comentei com vocês que eu acredito que no futuro, num terceiro milênio, nós já não mais necessitaremos tanto das divisões religiosas. Assim como não mais necessitaremos de pontos de vista tão materialistas e exclusivistas quanto os da ciência. Porque as criaturas que somos nós, mais desenvolvidas, mais perspicazes, mais sensíveis, nós vamos ter absoluta certeza de que esta verdade divina abrange em absoluto ciência e religiosidade. Mas até lá, nós ainda temos essas divisões. Então, é preciso que, primeiramente, quando a gente trata com questões assim, né, Kardec questionando os espíritos, por que Deus não criou todo mundo perfeito? É preciso que nós nos recordemos e meditemos que nós ainda não temos a sabedoria de um espírito superior. E que justamente por não sermos estes espíritos superiores ainda, a nossa compreensão ainda é limitada. É por isso que, no atual estágio, por mais que os espíritos busquem esclarecer-nos sobre todas as questões que nós apresentemos a eles, é invariável que alguma coisa ainda fique sem resposta. Mas veja só, o ficar sem resposta não é pela incapacidade dos espíritos responder, mas muito mais pela imaturidade que nós espíritos,
encarnados na Terra ainda possuímos. Então, nós vamos perceber, sem entender os porquês, que dentro desta verdade divina há sempre uma justiça absoluta. Assim como há amor e há igualdade absoluta. Mas há uma outra característica que nós vamos percebendo nas leis divinas. Porque ao tomarmos contato com os espíritos nas reuniões mediúnicas, ou quando eles trazem-nos através de livros informações, nós vamos nos apercebendo que a meritocracia também é uma verdade, pelo menos no âmbito terreno. Por que eu falo pelo menos no âmbito terreno? Porque eu não tenho sabedoria suficiente e nem informações suficientes para afirmar para vocês como as coisas são exatamente nos outros mundos. Porque as condições evolutivas das outras humanidades também diferem. As mais atrasadas e as bem mais avançadas. O fato é que nós podemos perceber, pelo contato com os espíritos, através das suas obras, através das suas mensagens, que a meritocracia é uma realidade. Eu já falei talvez alguma vez aqui, mas eu sempre falava nos grupos de estudo. Nós ganhamos 2 presentes do Pai, todos nós. E aí eu digo que todos os espíritos ganhamos, todos os princípios inteligentes do universo ganham exatamente a mesma coisa do Criador. Em todos os planetas, em todas as galáxias, todos os sistemas. A vida e o tempo. Ele nos concede igualmente. Todos nós iniciamos como princípio inteligente do universo simples e ignorantes. Todos nós vamos ter que atravessar a fieira da evolução nos vários reinos para que o nosso espírito se desenvolva através do exercício, através de experiências. E para que isso aconteça, ele nos concede também igualmente e ilimitadamente o tempo. Mas o caminho que cada um traça é da livre vontade. É nosso. Se eu quero trabalhar e aprender, eu vou caminhar numa velocidade. Se eu não quero trabalhar e aprender, eu vou muitas vezes estacionar. Ou vou caminhar muito, muito lentamente. Então, nesta questão 119, nós vamos perceber esta característica, a meritocracia. Deus quis que assim fosse. Deus quis que nós ditássemos a nossa colheita. Nós podemos produzir, nós podemos plantar, ou mesmo deixar de plantar. Mas sempre colheremos exatamente aquilo que plantamos ou que deixamos de plantar. A cada um, segundo as suas obras, no dizer do nosso Mestre Jesus. Então, nós vamos estar percebendo que, além deste amor e de misericórdia infinita, o Pai traz sempre consigo a justiça. E a justiça se faz justamente neste aprendizado através do mérito. A parábola dos talentos. Todo mundo aqui conhece. Na parábola do talento, o Senhor, ele concede talentos aos seus servos. Ele concede 5 para 1, 2 para 1 e 1 para 1. Mas ao final da parábola, quando o Senhor retorna, o que ganhou 5 devolve 10. O que ganhou 2 devolve 4 e o que ganhou 1 devolve 1. Porque teve medo do Senhor e enterrou o seu talento. Não usou o seu talento. E eu pergunto para vocês, quando a gente transforma essa imagem em relação à reencarnação, as nossas experiências? Bom, eu recebo numa experiência 5 bênçãos, 5 faculdades que eu possuo. E eu tenho de desenvolvê-las e multiplicá-las, porque aí eu me torno um servo melhor e vou colher o fruto do reconhecimento do Pai em relação ao meu trabalho, à minha dedicação, à utilidade que eu dei aos talentos que eu recebi. Então, o que ganhou 5 talentos, o que ganhou 2 talentos, é isso que acontece.
mais do que ganhou um talento, escondeu o seu talento. Ele não trabalhou o seu talento, não desenvolveu o seu talento, ele nem mesmo dividiu o seu talento. Ele não falava nem para ninguém que ele tinha aquele talento porque ele tinha medo. Ou um pouco de comodismo também. E aí, no final da etapa, da experiência, o que ele recebe de pagamento? Nada. A não ser perder ainda o talento que lhe foi concedido. Talvez para que ele valorize a bênção recebida e aprenda que toda bênção, toda concessão de mais alto para nós deve ser útil para nós, para a coletividade, porque nós somos co-criadores. Nunca podemos nos esquecer disso. Então, a meritocracia é uma realidade nas nossas vidas como espíritos imortais. Mas, continua Kardec, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eles respondem, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Nós já falamos sobre isso, rapidamente aqui. Vejam só, quando nós falamos sobre o espírito, a centelha divina que nós somos, nós comentamos, e vocês hão de se recordar, que nós possuímos em germe todas as potencialidades, todas as virtudes em potencial. Eu posso listar algumas: a paciência, a humildade, a bondade, a tolerância, o amor ao semelhante, o respeito. Então, são virtudes. Será que existem virtudes que nós, homens e mulheres, espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, ainda não conhecemos? Pode ser que haja. Porque a gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. Mas estas virtudes que nós conhecemos no plano dos encarnados e no plano dos desencarnados mais próximos, nós podemos afirmar, segundo os esclarecimentos dos espíritos, que nós, como princípio inteligente, já tínhamos todas essas virtudes em potencial. Então, quando nós somos criados pelo Pai, como princípio inteligente, simples e ignorantes, temos lá toda a potencialidade para a perfectibilidade em nós já, em nós. Então, todos possuem. Não há uma concessão facultativa ou uma concessão mediante favoritismo, quer dizer, não há um pai, uma força criadora que fala para você eu dou isso, para você eu não vou dar nada porque eu não gostei de você. Não tem, não existe isso. Todos nós, princípio inteligente, temos todas as potencialidades em germe. E aí, como nós ganhamos do Pai, que eu acabei de falar, a vida e o tempo, cabe a mim, a cada um de nós, desenvolver todas essas virtudes potenciais por si. É muito interessante que quando nós olhamos esse caminho de evolução do espírito, não raro nós vamos perceber que é um caminho individual, quase solitário, no entanto, sempre no coletivo. Ai, Cristiane, mas está meio confuso isso que você falou. Não, é isso mesmo. A minha evolução é individual porque é fruto das minhas escolhas. E eu posso sempre escolher. Então, eu escolho avançar ou eu escolho ficar retardatária. Eu escolho ser mais humilde ou eu escolho a arrogância. Eu escolho várias coisas. Muitas coisas. E dentro destas escolhas, eu avanço ou eu fico estagnada. Então, quando a gente fala mal e bem, e os espíritos corrigem mal, não, ignorância e sabedoria. Porque, em geral, o mal é desconhecimento. Ah, mas existem muitos espíritos desencarnados e encarnados muito inteligentes, mas que são maus, são cruéis. Então você me diz que o mal não existe? O mal é fruto da ignorância.
E aquele que faz o mal é porque ainda não conhece o bem que o bem faz. Veja só, uma das virtudes, talvez que nós mais busquemos, não sei se vocês vão concordar comigo, quero saber a opinião de vocês, mas seria a serenidade. No mundo que gira numa velocidade, gira como a vida, né? Nós temos hoje tantas atividades, tantas obrigações, é tudo muito rápido. E nós estamos vivendo constantes transformações. Esse último ano de 2020 foi um ano que, apesar de ter nos obrigado a nos resguardarmos um pouco mais dentro de casa, mexeu muito com o nosso íntimo. Não foi um ano estagnado em absoluto. Tem sido um ano de muito aprendizado, de muitos desafios, de muitos altos e baixos, tenho a impressão, para todo mundo. Veja bem, o quanto a serenidade não é algo que nós gostaríamos de possuir. Mas enquanto a gente ainda não consegue atingir a serenidade na sua potência mais elevada, nós estamos treinando para sermos serenos como espíritos puros. Esta ausência da serenidade se traduz na ansiedade. Quantos somos ansiosos? Todos nós. Atualmente, até as crianças são ansiosas. Eu, às vezes, me pego a pensar como que eu era na minha adolescência. Às vezes eu acho que eu era mais calma, às vezes eu acho que eu era ansiosa do mesmo jeito. A verdade é que eu já não me lembro mais. A vida passou tão rápido que eu não lembro mais como eu me sentia, como eram os meus pensamentos. Mas, no entanto, eu me deparo hoje com crianças, com pré-adolescentes, com jovens ansiosos. E por que eles são ansiosos? Não é porque a ansiedade exista por ela só. É porque a ansiedade é a ausência da serenidade, que precisa da confiança, da entrega irrestrita ao Senhor da vida, do conhecimento, não só de mim mesmo, mas de tudo aquilo que me cerca, na compreensão profunda dos mecanismos divinos. Mas, enquanto eu não consigo ser sereno, eu ainda sou ansioso. Como nós gostaríamos de sermos humildes. Porque Jesus nos ensina a lição da humildade. E nós, às vezes, estamos humildes. Nós ainda não somos humildes. Porque, quando menos esperamos, nós agimos com arrogância. Mas a arrogância existe por ela só? Nós nascemos arrogantes? Não. Nós nascemos com a potência da humildade. Mas enquanto nós não desenvolvemos a humildade a contento, a ausência dela mostra que somos arrogantes. Eu queria ter alegria de viver. É uma virtude também. Mas enquanto eu não exercitei o suficiente a alegria de viver, para que eu me mantenha alegre no viver, em quaisquer situações, a ausência dessa alegria de viver me traz a depressão. Me traz o desalento, a incompreensão para com as leis da vida. Isso não é o mal que existe por ele, mas é a ausência do bem que eu ainda não desenvolvi suficientemente. Mas todos nós vamos desenvolver esse bem, porque são potências dentro de nós. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. É isso que o mestre fala. É essa a lição. A luz não é acesa de fora para dentro, a luz é acesa de dentro para fora. Mas ninguém também consegue acender de um dia para o outro em 10, 20, 30, 70 anos, não. Nós estamos exercitando desenvolver nossas virtudes há milhares de anos. E vamos levar mais um tanto, continuando a desenvolvê-las, certamente. Mas vamos continuar. Na questão 121, Kardec pergunta: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal?
Não têm eles o livre-arbítrio? Respondem os espíritos. Deus não os criou maus. Quer dizer, aí é uma afirmativa. Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem, quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, Deus não criou você para ser um bandido, você para ser um criminoso, você para ser um corrupto, e você para ser um mestre, você para ser um santo. Nós somos criados todos simples e ignorantes. E das nossas escolhas é aquilo que a coletividade vê. Porque eu estou escolhendo. Eu escolho caminhar, escolho estacionar. Ou escolho voltar para trás também. Quando esse voltar para trás não é a perda do espírito, mas é o caminho de desequilíbrio. Nós podemos assim entender. Na questão, então, fieira do mal, não pela fieira da ignorância, essa nós já vimos, né? Agora a questão 122. Pergunta Kardec. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Vamos entender a pergunta primeiro. Então eles responderam na questão 121 que Deus não cria nenhum espírito mau. Todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes. E afirmaram eles ainda que é por vontade própria, que uns seguem o caminho do mal e outros seguem o caminho do bem. Mas agora, Kardec quer saber, uma vez que na origem todos são simples, e que todos têm liberdade para escolher, ele quer saber se há uma tendência inata ou se eles trazem algum princípio que os encaminhe para o desequilíbrio, enquanto outros trazem algum princípio que os encaminhe para o cumprimento das leis divinas. Kardec quer saber isso, quer dizer, por que a gente faz escolhas? Será que a gente traz alguma coisa dentro da gente, como princípio inteligente, que faz com que nós tenhamos tendência para o mal ou tendência para o bem? É isso que Kardec quer saber. E aí os espíritos respondem, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Ou seja, uma vez que nós temos livre-arbítrio, nós somos seres inteligentes. Então, é lógico que nós não trazemos dentro de nós algum fator e este fator seja o responsável por eu seguir um caminho ou outro. Senão, não haveria livre-arbítrio. Nós seríamos fantoches. Se o determinismo fosse absoluto na obra da criação, ou seja, se no momento da minha criação eu estivesse fadada por Deus, ou condenada pelo Pai, a seguir uma trajetória fixa, eu não precisaria ser inteligente, porque eu seria tão somente um fantoche, porque já haveria traçado todas as minhas escolhas, todos os meus caminhos. Então, o livre-arbítrio não coaduna com o determinismo absoluto. Ah, mas e os espíritos muito atrasados? O que você me fala das reencarnações compulsórias? São outras questões. Quando eu erro muito, eu desperdiço muito os meus talentos são caçados. E não raro eu preciso atravessar reencarnações na forma compulsória, porque eu ainda não tenho maturidade e consciência para escolher as lições necessárias para o aprendizado, porque nós estamos condenados a evoluir. Estamos condenados à perfectibilidade. Estamos condenados a sermos felizes, unidos à vontade do Pai, co-criadores da infinita obra da criação em todo o universo ou universos. Então, eu não tenho
Nada, nenhuma tendência dentro do meu espírito que me obrigue a seguir determinada trajetória. Não temos. Dizem ainda eles, a causa não está nele, quer dizer, no espírito, está fora dele, fora do espírito, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Lembrem-se, quando eu falei agora há pouco, que a evolução é individual, eu faço escolhas, mas ela está sempre no coletivo. Você sabe por quê? Porque como é que eu vou desenvolver a virtude do amor se eu não tiver ninguém para amar? Como é que eu vou desenvolver a virtude do perdão se eu não tenho ninguém para perdoar? Como eu vou ser tolerante? Como eu vou aprender o respeito? Como eu vou aprender a bondade se eu não tenho para com quem praticar? Como é que eu vou aprender a me corrigir se eu não tenho muitas vezes ninguém para me ferir? Para mim sentir o gosto da crueldade, da injustiça, da corrupção. É assim. A fieira evolutiva é essa. É por isso que os espíritos falam que a dor faz parte do caminho. Não é porque Deus seja masoquista. É porque a nossa imperfeição e imaturidade faz com que, durante longo tempo, nós convivamos entre nós, alfinetando um e outro, para a gente aprender o respeito, para a gente aprender os limites justos, os limites, vamos dizer assim, fraternos. Amanhã a gente volta. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa questão 22, porque nós temos a linha A e B, ainda dentro desse assunto da progressão dos espíritos. Eu agradeço a presença do Edgar, da Denise, da Suzele, de todos os outros companheiros que assistem os nossos estudos nos horários possíveis. Espero que vocês estejam gostando. Até amanhã, às 7 horas. Um abraço.